Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. Estamos aqui de volta depois de alguns dias. As demandas da vida às vezes ocupam um pouco o nosso tempo e espaço. E nesse vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre a filosofia compatível com a autoajuda? Ou filosofia e autoajuda, existe uma relação entre as duas? Então, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre essa questão da filosofia e da autoajuda. Inclusive eu já vi vídeos de alguns filósofos, pensadores brasileiros aí renomados falando sobre a questão da autoajuda. Então, vamos colocar aqui, diferenciar um do outro e mostrar essa possível relação. Então, assim, os livros de autoajuda ou temas de autoajuda está relacionado a livros que buscam ajudar de uma maneira pontual pessoas a ter uma motivação maior sobre um determinado aspecto da sua vida. Uma pessoa que está com algum problema psicológico, que é uma motivação para o trabalho, para ter sucesso no empreendimento. Isso é muito comum nesses livros relacionados a esses temas, né? Livros relacionados à vida financeira, ou livros que se propõem, de alguma maneira, a passar uma regra de sabedoria geral para as pessoas. E aí é o que nós colocamos essa relação ou essa possível relação entre a filosofia e a autoajuda. Por quê? Porque de alguma maneira a autoajuda ela se propõe a dar soluções práticas ou sábias para pessoas em determinadas áreas da sua vida. Então tem pessoas que vai para a área do empreendimento e quer uma solução para aquela área de como administrar bem seu empreendimento, ter sucesso, da sua vida pessoal, amorosa, na sua vida financeira. Então esses livros se voltam muito para essa questão desses temas. Pessoas que têm uma vida pessoal mal resolvida, pessoas que querem se relacionar com outras sem sofrerem prejuízo, e às vezes a pessoa tem atitudes que muitas vezes trazem prejuízo para si mesmas. Então os livros de autoajuda, elas se propõem, ou pelo menos prometem, a dar soluções para determinadas áreas da vida da pessoa. E nesse sentido, a autoajuda se propõe a ser, eu não estou querendo dizer que são, livros de uma sabedoria popular. Tanto que a própria linguagem dos livros de autoajuda é uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais direta com relação, e isso também faz a popularidade desse tipo de literatura. Então, eu tenho uma opinião pessoal sobre a questão da autoajuda, que é a seguinte: tudo aquilo que se propõe a ajudar alguém e de alguma maneira funciona ou funcionou para aquela pessoa, para mim é válido. Eu não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade, mesmo porque, o que eu vou mostrar aqui também nesse vídeo, eu já li alguns livros de autoajuda e que me ajudaram de uma maneira pessoal, de uma maneira substancial. E eu não tenho nenhum preconceito, não gosto de demonizar nada. Eu acho que, de alguma forma, nós nos aproveitamos de tudo aquilo que nós possamos usufruir, absorver. Mesmo que, eventualmente, em todas as áreas da nossa vida, existe alguém que é charlatão, quer tirar vantagem. Na literatura de autoajuda existe muito a questão de várias pessoas, vários autores escreverem coisas repetidas com outras palavras. Então, se por um lado eu já li livros de autoajuda,
Por outro lado, eu não sou um cara dependente de livro de autoajuda para viver ou para orientar a minha vida. Eu acho que existe contribuições pontuais e em certos livros, em certa literatura, e tem muitas outras coisas que são bobagem. E tem coisas que eu leio ou que eu vejo assim e não vejo que vai acrescentar na minha vida. Por outro lado, existe uma relação entre filosofia e autoajuda, e eu vou dar uma resposta aqui que foi quando eu comecei a ler filosofia. Eu comecei a ler filosofia pelo estoicismo, que é uma corrente filosófica desenvolvida por Zenão, Crisipo, Cleante. E Zenão, na sua experiência, Zenão de Sítio, na sua experiência estoica, ele perdeu suas riquezas, e a partir da perca dessas riquezas, numa viagem, quando ele ia para a Grécia, para Atenas, e a partir disso ele formulou a seguinte frase: a fortuna decidiu que eu fosse filosofar de uma maneira mais desprendida. E o estoicismo é mais ou menos, vai por essa linha do desprendimento, da resiliência, de suportar as adversidades. Há quem diga que o cristianismo bebeu um pouco do estoicismo aí, nessa questão de você se resignar. E a filosofia estoica, como toda a filosofia helenística, ela tem um forte apelo na parte prática e na parte da sabedoria de vida. Então, a filosofia estoica dá orientações para você viver bem, lidar com a morte, lidar com a doença, lidar com as adversidades da vida. E aí, nesse ínter, enquanto eu estava lendo a literatura estoica, a filosofia estoica, e comecei a conversar com pessoas que fizeram filosofia, eu estava no curso de filosofia, eles falavam: olha, o estoicismo é a filosofia da autoajuda. Por quê? Porque eles têm muito essa conotação de uma sabedoria prática, de uma filosofia voltada para decisões da vida, para o bem viver, em geral. Então, e aí vai um outro ponto. Vários autores e vários livros da parte de autoajuda bebem muito no estoicismo, justamente por causa desse cunho de uma sabedoria prática, de uma vida relacionada a uma filosofia voltada para a vida prática, da resiliência ou algo do tipo. Então existe um intercâmbio, muito embora os livros de autoajuda coloquem de uma maneira muito mais, não sei se eu posso dizer essa expressão, popularesca, mais voltada para o público em geral, que não tem um contato com a filosofia, que geralmente tem uma linguagem mais técnica. E eu queria colocar aqui um exemplo de um livro aqui que foi um best-seller durante muito tempo, que é esse aqui, ó, a Sutil Arte de Ligar o Pan, aqui, que foi do Mark Manson, que é um livro que ele tem um cunho histórico muito forte, e que o livro é basicamente o seguinte: nem todo mundo vai alcançar aquilo que almeja, e está tudo bem. A solução para isso é você ser resiliente, buscar em certa medida um sucesso pessoal, buscar viver bem, buscar a felicidade, mas sabendo de que muito daquilo que os coaches, de que aqueles que pregam uma vida plena, eles não dizem a verdade, porque a vida é marcada por diversas situações que nós não controlamos. A morte de um parente, uma doença que a gente às vezes pode encontrar no meio do caminho, alguma situação adversa que pode marcar de uma maneira forte as nossas vidas. Nem todo mundo vai ser um Einstein, nem todo mundo vai ser um grande esportista, um Neymar da vida. E tá tudo bem, você não precisa ficar desesperado por causa disso. Então, basicamente, esse livro
Alguns dizem que ele é uma autoajuda que é uma anti-autoajuda, porque geralmente o típico livro de autoajuda diz, olha, se você mudar seu mindset, sua mentalidade, você consegue tudo aquilo que você quer. E esse livro vai dizer bem assim, ó, você pode não alcançar tudo aquilo que você quer. E tá tudo bem, não existe problema nenhum disso. Isso não significa pregar uma filosofia do pessimismo ou do insucesso, mas uma filosofia da resiliência. Inclusive eu li esse livro por curiosidade, comprei, né, como vocês podem ver, por curiosidade. Tinha visto alguns reviews, pessoas falando sobre ele, e eu achei muito interessante, apesar de não concordar com tudo. Ele chegou a lançar um segundo livro, mas um livro que eu não gostei, até parei na metade, porque eu achei também, de certo modo, um pouco ideológico. Então, esse livro aqui, ele tem muito de uma filosofia estoica. E eu tenho um livro aqui de finanças pessoais, que me ajudou muito, inclusive na minha vida financeira. Isso não significa que eu acredito em tudo que ele diz, ou que vou decorar e dizer os mantras psicológicos que muitos livros de autoajuda têm, mas foi um livro que me ajudou muito na minha vida pessoal financeira. Esse aqui, ó, não sei se diz assim, Os Segredos da Mente Milionária. E aqui é um livro bastante didático que fala sobre finanças pessoais. Isso não significa dizer que eu acredito que vou me tornar um milionário, pode ser ou pode não ser, mas foi um livro que de uma maneira muito pontual me ajudou muito na questão de finanças pessoais. E a gente sabe que no Brasil, e o brasileiro não tem muito uma tradição de poupar, de guardar dinheiro, e alguns especialistas em economia aludem a isso, o fato de que o brasileiro vê viver muito endividado. E esse foi um livro que me ajudou muito. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu, particularmente, não demonizo a literatura de autoajuda. Eu não sou um ávido consumidor, e eu acredito que, de certa maneira, uma pessoa que é muito consumidora desse livro é justamente alguma pessoa, eu tento acreditar, que é uma pessoa que, de alguma forma, não é bem resolvida. Mas eu não demonizo e não acho que seja errado ou que seja tudo incoerente e tal. Mesmo porque, como eu já disse, esse tipo de literatura sempre me ajudou de uma maneira pontual. E eu já comprei outros livros de finanças pessoais, que eu acredito que a gente sempre está aprendendo de alguma forma, mas não no sentido de que eu acredito que ali tem a chave, o segredo do sucesso, de eu me tornar o maior cara do mundo e tal. Mas eu acredito que tudo aquilo que possa funcionar para alguma pessoa, esse meu lado pragmatista, que possa fazer com que ela se realize de alguma forma, alcance seus objetivos, é válido. E, como eu disse aqui, aqui eu tenho Sêneca, ó, Aprendendo a Viver, Cartas a Lucílio, tenho aqui Meditações de Marco Aurélio. Boa parte da filosofia, ela está relacionada a essa parte mais prática da vida, de como você tomar decisões, ser feliz, obter de alguma medida um certo sucesso na sua vida pessoal. Ou seja, de alguma forma a filosofia, por se propor a ser uma instrução de sabedoria, ela de alguma forma é uma autoajuda. Mas qual é a diferença da autoajuda da filosofia? É porque a filosofia procura ser mais técnica, ser mais honesta, direta, sincera nas suas opiniões, procura desmistificar certas questões da vida, o que muitas vezes um tipo de literatura desse tipo, que é a mais vendida, geralmente é uma das literaturas mais vendidas, por querer vender, esses autores, eles, como eu já disse, usam várias palavras diferentes para dizer a mesma coisa, ou prometem algo que às vezes não é possível de se alcançar, ou que são
enfim, mal fundamentadas, né? Por quê? Porque um filósofo, ou os clássicos, ou alguém que estuda filosofia, leu e estudou muito, procurou ver as dificuldades, as contradições de determinado pensamento para chegar a uma conclusão sobre um determinado assunto. E por outro lado, a própria filosofia, se por um lado ela tem um viés mais da sabedoria prática, a filosofia tem um compromisso com dizer a verdade, né? De uma maneira pontual, ou nasceu propondo dizer verdades pontuais, ou dizer, desmistificar ou desbanalizar certas coisas que as pessoas não estão vendo. O que não é a proposta da autoajuda. Então, pessoal, obrigado aí por terem assistido. Nós temos aí o link do Kawaii. Nós estamos lá falando de assuntos que não estão aqui no YouTube ou que estão lá de uma maneira mais curta, mais direta. Tem um Pix aí se você quiser dar uma contribuição. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais.